Boa noite, bem-vindos ao Jornal do Rio. Seguimos juntos nessa quinta-feira chuvosa aqui na capital do Rio de Janeiro e vamos falar sobre a estação Gávea da linha 4 do metrô, que vai ser aterrada de acordo com informações do governo do estado. Essa obra que estava parada desde 2015 e que não será retomada pelo menos nos próximos anos. Agora a gente segue trazendo informação dos impactos dessa chuva que eu falei agora há pouco. Lá, num dos acessos ao Alto da Boa Vista, parte da pista, como a gente consegue observar, teve esse afundamento. As obras devem durar por lá pelo menos 6 meses. E vamos falar ainda sobre o investimento feito no complexo de Jericinó. Equipamentos, mais de 1.800 câmeras foram instaladas nos 51 presídios para monitorar não só os presos, mas quem circula ali naquela região. Tudo isso e muito mais no Jornal do Rio. Em 30 segundos eu estou esperando você. A estação Gávea da linha 4 do metrô vai ser aterrada. O governador do Rio, Wilson Witzel, disse que não há planos para concluir essa obra, que pode custar até R$1 bilhão. A construção está parada desde 2015. Quase 10 anos depois do início da construção, uma das estações da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro parece cada vez mais longe de sair do papel. A linha foi inaugurada em 2016, a tempo dos Jogos Olímpicos, ligando a Barra da Tijuca à zona sul da cidade. Mas o desvio para o bairro da Gávea ficou no meio do caminho. O buraco foi cavado, só que os trabalhos foram interrompidos em 2015, quando a obra estava quase na metade. Também ficou faltando terminar o túnel que ligaria a estação ao restante da rede. Em janeiro de 2018, ela foi inundada para controlar instabilidades no terreno que ameaçavam prédios vizinhos e se tornou uma espécie de piscinão. Pelos cálculos do Tribunal de Contas do Estado, a linha 4 do metrô custou, em valores de hoje, 13 bilhões e 600 milhões de reais. Para terminá-la, seriam necessários outros 750 milhões. Mas, pelo menos por enquanto, o governo estadual parece ter decidido enterrar o assunto. Para acabar com os custos de manutenção, o governador Wilson Witzel anunciou a intenção de aterrar a estação, que já custou aos cofres públicos quase R$1 bilhão. Infelizmente, o custo com aquela obra é de quase R$1 bilhão ou talvez mais de R$1 bilhão. Infelizmente, nós não temos esse dinheiro. É mais fácil aterrar, que vai ficar em torno de 20 ou 30 milhões. E no futuro, quem sabe, se tiver dinheiro, se faz ali o metrô. Mas, infelizmente, nós temos outras prioridades nesse momento. É necessário o metrô e a gente tem onde buscar esse dinheiro. Tem vários caminhos que eu acho que o governador precisa repensar isso. Mesmo com a medida, no futuro será possível retirar a terra e retomar os trabalhos de onde pararam. Mas, como diz o cartaz na porta do canteiro de obras, ninguém sabe quando, nem se isso vai um dia acontecer. Eu acho um absurdo, eu acho que a obra tem que continuar. Usar esse aterro é uma questão para estabilizar enquanto não se consegue o recurso para continuar a obra. Mas seguramente tem que haver e acho que deve ser um compromisso que o governador tem que assumir. Parte da pista de um dos acessos à Vista Chinesa, ali pelo Horto, ficou interditada depois do afundamento, esse asfalto que cedeu ali na região. A gente vai trazer para você informação agora ao vivo sobre esse assunto, chegando com a Marcele Setúbal. Oi, Marcele, tem previsão para a reabertura, para o início dos trabalhos? Boa noite. Thaís, boa noite para você, muito boa noite a todos. A Prefeitura informou que essas obras já começaram e a previsão inicial é de que a pista fique completamente interditada nos dois sentidos durante 6 meses para a construção de uma nova pista. Esse trecho que foi interditado, Thaís, é na estrada Dona Dastorina, que fica entre a Vista Chinesa e a portaria do Parque Nacional da Tijuca, como você disse, o acesso à Vista Chinesa pelo Horto. A Prefeitura informou, Thaís, através da Secretaria de Infraestrutura e Habitação, que os técnicos da GeoRio já elaboraram, inclusive já fizeram um orçamento das obras que seriam realizadas ali para a recuperação total do local. A respeito do trânsito, como é que vai ficar esse trânsito? Bom, a Prefeitura informou que o acesso para a Vista Chinesa vai ser feito apenas pela Estrada da Gávea Pequena e Estrada da Vista Chinesa, Thaís.
Obrigada, tá, Marcele? A gente volta a conversar já aqui no Jornal do Rio com a Marcele Setúbal. Por enquanto, a gente segue trazendo para você atualizações sobre aquele chinês que foi atingido aí por criminosos. Ele que foi esfaqueado na praia de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. A divisão de homicídios assumiu as investigações do caso e agora um menor foi apreendido suspeito de envolvimento nesse crime. Essa foi a segunda vez que o menor de 15 anos foi levado para a delegacia de homicídios da capital. Na madrugada de quarta-feira, o adolescente foi apreendido durante uma ação da Polícia Militar nas ruas de Ipanema. Durante a madrugada que nós recebemos essa informação que dava conta da participação dele, dando a descrição e ao esforço dos nossos policiais na busca, né, desse adolescente ali em Ipanema, nós conseguimos ainda na madrugada localizá-lo. E aí conduzimos aqui já no início da manhã para a DH. Mesmo com o reconhecimento, o menor foi liberado por falta de um mandado. Ele chegou a prestar depoimento e negou qualquer participação na morte do chinês. Depois que o suspeito foi liberado, a polícia reuniu provas contra ele e conseguiu na justiça o mandado de busca e apreensão. O jovem foi detido na manhã de hoje na casa onde mora, no Horto, na zona sul do Rio. Após a prisão, a polícia acredita que vai conseguir identificar os outros envolvidos na ação. Nestas imagens é possível ver 3 homens correndo. Segundo a polícia, o trio seria responsável pelo ataque aos chineses. Shen Kang-yang tinha 30 anos, era engenheiro e estava no Brasil a trabalho. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Os outros 2 turistas são Liu Yu, de 32 anos, que segue internado, e Wang Wei, de 47 anos, que conseguiu escapar do ataque ileso e voltou para o país de origem. O intervalo é rápido e a seguir a gente fala do centro de monitoramento que foi instalado lá no complexo de Jericinó e hoje conta com mais de 1.800 câmeras monitorando os presídios aqui do Rio.
Só nos 6 primeiros meses deste ano, 42 casos de feminicídio foram registrados aqui no estado do Rio de Janeiro. Se a gente falar em tentativas, esse número passa de 180. A Yasmin Bachur esteve na Baixada Fluminense para contar 2 casos recentes que aconteceram em Duque de Caxias. Leandro Alves, de 28 anos, se apresentou na Delegacia de Atendimento à Mulher de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele é acusado de atear fogo na namorada Tailane Sampaio, de 19 anos, após uma discussão. Tailane teve 40% do corpo queimado e chegou a ficar internada por 4 dias, mas não resistiu aos ferimentos. Em depoimento, Leandro disse que incendiou a companheira por acidente, mas a polícia descartou a hipótese. Leandro só se entregou à polícia porque disse que estava sendo ameaçado por traficantes da favela do Lixão, onde morava com Tailane. Ele vai responder pelo crime de feminicídio e pode pegar até 30 anos de prisão. Ele já tinha passagem pela polícia por roubo, receptação e resistência e estava em liberdade condicional. O inquérito agora será finalizado, aguardando apenas a conclusão da necrópsia, a causa da morte da vítima, e será representada pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense também investiga outro caso de feminicídio, dessa vez contra a Alessandra de Freitas Hort, de 24 anos. O corpo da jovem foi encontrado na última sexta-feira em Duque de Caxias, com sinais de traumatismo craniano e diversas perfurações. O crime teria acontecido após ela sair com um homem que conheceu na internet. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio mostram que até julho deste ano foram registrados 42 feminicídios e 185 tentativas de feminicídio em todo o estado. Olha, a Justiça inocentou os últimos 14 réus acusados de envolvimento com a milícia que foram presos numa festa em Santa Cruz no ano passado. A Marcele Setúbal acompanha as investigações desse caso, tem pra gente informações agora ao vivo. Oi, Marcele. Olha, Thaís, o Ministério Público havia informado que 17 pessoas desde o início do ano ainda estavam respondendo a esse processo. E aí 4 pessoas foram sumariamente absolvidas pela Justiça em janeiro. Outras 13 pessoas foram inocentadas no último dia 22 de agosto, quando aconteceu aí uma audiência de julgamento. E aí essas pessoas foram absolvidas. Uma última pessoa ainda estava respondendo a um processo que foi desmembrado desse processo inicial. E aí, segundo a Justiça, essa pessoa também foi absolvida. Esse caso, Thaís, essa operação, você deve se lembrar, foram 159 pessoas presas em uma festa que acontecia em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, em abril do ano passado. E de acordo com as investigações da Polícia Civil, nessa festa estavam integrantes de um grupo paramilitar que atua na região, inclusive o Wellington da Silva Braga, conhecido como Eco, chefe dessa quadrilha, estaria presente nessa festa, mas, segundo os investigadores, ele conseguiu fugir. Nessa ocasião também, Thaís, houve uma troca de tiros na festa, 4 pessoas morreram e 24 armas foram apreendidas. Obrigada, Marcelo Eco, que é um dos criminosos mais procurados aqui do estado do Rio de Janeiro, acusado de chefiar essa milícia na Zona Oeste. Seguimos por aqui trazendo para você informações sobre os presídios. Hoje foi inaugurado um centro de controle e monitoramento dentro do complexo de Jericinó. Mais de 1.800 câmeras foram instaladas nos 51 presídios. E quem esteve por lá, Camila Greco. Elas estão na entrada, nos corredores, nos pátios. Estão por todo o complexo penitenciário de Jericinó e nas ruas do entorno. Algumas câmeras permitem visualização de mais de 2 quilômetros de distância. O programa permite ainda checar placas de carros. Ao todo, são 1.800 câmeras distribuídas nos 51 presídios do estado. O estado do Rio de Janeiro é um estado que vem apresentando modernas soluções
para o sistema penitenciário. O novo sistema, através das câmeras inteligentes, permite que aquelas pessoas cadastradas na chamada lista proibida sejam identificadas. Caso isso aconteça, imediatamente um sinal é emitido para a central de monitoramento. Um teste foi realizado com um agente da Secretaria de Administração Penitenciária. Ele foi cadastrado como uma pessoa não autorizada a entrar no complexo. Veja, ele mal chega na portaria, a câmera já faz o reconhecimento facial e o sinal é emitido. Já está tendo um convênio, nosso secretário, com o Detran para pegar o banco de dados para poder fazer a importação aqui no nosso sistema. Ou seja, qualquer alteração, pessoa com restrição judicial, restrição administrativa de adentrar o complexo, ela não vai conseguir mais acessar. Em áreas restritas do complexo, o sistema de reconhecimento facial também é utilizado, como na própria sala de monitoramento. Neste caso, quem não for cadastrado não entra. As imagens são armazenadas em um servidor de última geração, legado do Gabinete de Intervenção Federal. O centro de monitoramento custou 28 milhões de reais. O governador e o secretário, se tiver uma gestão de crise, eles conseguem acessar de casa. Pelo celular deles, conseguem acessar e gerenciar a crise e comandar, assim, a operação. E foi adiado mais uma vez o júri popular dos acusados de envolvimento na morte da engenheira Patrícia Mieiro. Esse caso que no início do ano já tinha sido remarcado para hoje e agora mais uma vez foi adiado, será realizado, pelo menos é o que a gente espera, no dia 26 de novembro. A gente vai entender o motivo, desse atraso no processo agora com o Fernando Davi. Antes do julgamento no tribunal do júri, a esperança da família era de que a justiça, enfim, fosse feita. O que a gente espera há 11 anos é isso, justiça, para poder dar uma paz de espírito para nossa família, para a gente poder deitar e dormir tranquilo. O crime completou 11 anos no dia 24 de junho. Patrícia Mieiro voltava de uma festa no Morro da Urca quando o carro dela foi atingido por tiros na saída do elevado do Joá. A investigação concluiu que os policiais militares Marcos Paulo Nogueira e William Luiz do Nascimento confundiram o veículo com o de criminosos. Outros dois policiais, Fábio Santana e Márcio Oliveira dos Santos, ajudaram a adulterar a cena do crime. O corpo de Patrícia até hoje não foi encontrado. O Ministério Público denunciou os PMs por tentativa de homicídio qualificado e fraude processual. Eles chegaram a sentar no banco dos réus, mas ainda não foi dessa vez que o processo foi julgado. A sessão durou menos de 10 minutos. A juíza da primeira vara criminal, que não autorizou a gravação de imagens, comunicou que a audiência estava adiada, porque o advogado dos réus não apareceu para o julgamento. Os réus têm 12 dias para constituírem um novo advogado. Caso contrário, serão representados pela Defensoria Pública. A audiência foi remarcada para o próximo dia 26. Eu não estou com pressa, eu sei que vai sair. Dia 26 eu falei, vai marcar dia 27, que é a data que a Patrícia adorava com a dedicação ao Corpo Damião. Adorava ir para a rua levar os doces para as crianças. E eu vou levar por ela, dia 27, os doces com a nossa vitória. Intervalo a seguir, vamos falar sobre o corte de verbas que coloca em risco o funcionamento de universidades federais.
Hora de falar da crise financeira nas universidades federais aqui do Rio de Janeiro. Alguns serviços básicos já devem ser suspensos na semana que vem na UFRJ, por exemplo. Paredes pichadas, goteiras e aspecto de total abandono. Essa é a situação de um dos prédios da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, zona norte da cidade. Para piorar, a instituição anunciou que a partir da próxima segunda-feira, serviços relacionados a transportes, telefonia móvel e manutenção externa da instituição serão suspensos por falta de dinheiro. A UFRJ espera economizar R$4 milhões com as suspensões dos serviços que foram anunciados. Porém, a reitoria afirma que o valor não será suficiente para manter o funcionamento das atividades e que mais cortes devem ser feitos até o fim do ano para que a universidade não feche as portas. Nós teremos que tomar outras medidas, elas teriam maior impacto nas atividades acadêmicas e seriam muito mais custosas. Em abril, a instituição sofreu um corte de 42% das verbas de custeio e investimentos, o que representa menos R$114 milhões no orçamento anual de R$377 milhões. A falta de dinheiro também pode afetar o funcionamento dos 9 hospitais universitários, entre eles o Clementino Fraga Filho, da UFRJ. Nós arrecadaremos esse ano cerca de R$55 milhões. E o governo só nos deu autorização para gasto de cerca de 33 milhões. Esses outros 20 milhões são usados para pagamento de funcionários extraquadros dos hospitais universitários. Se esses recursos não forem liberados, nós não vamos poder pagar esses extraquadros e corre o risco dos hospitais terem que ter suas atividades descontinuadas. Em nota, o Ministério da Educação informou que as organizações públicas devem adaptar a capacidade de seus recursos de acordo com a demanda nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora vamos falar de um programa que foi lançado hoje pelo governo do estado, uma parceria, o chamado Programa Inovação, que vai liberar aproximadamente R$30 milhões para micro, pequenas e médias empresas. Nesta quinta-feira, o governador do Rio, Wilson Witzel, assinou o documento que cria o Programa Inovação. O projeto é fruto de uma parceria inédita entre a Agência Estadual de Fomento, a AGRIO, e a Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPERJ. A indústria tecnológica é uma indústria diferente da indústria até de São Paulo. É uma indústria do conhecimento. E o Rio de Janeiro tem tudo para ser a indústria do conhecimento do século XXI. O edital, no valor de R$30 milhões, é voltado para micro, pequenas e médias empresas. A ideia é desenvolver a pesquisa dentro da área empresarial, com o objetivo de gerar novas oportunidades no estado. Cada empresa interessada em participar do programa deverá apresentar um projeto com produtos novos que sejam inovadores e ajudem no desenvolvimento tecnológico. Já os pesquisadores precisam estar ligados a uma dessas empresas. Então a gente quer juntar muitas vezes o pesquisador que está na universidade, que está no instituto de pesquisa, que tem já uma ideia, uma solução, e a empresa que quer colocar aquela ideia em prática em áreas que são extremamente importantes, né? Da nossa economia no Brasil. O estado também deve absorver os cerca de 400 alunos que perderam ou podem ficar sem as bolsas concedidas pelo governo federal. De acordo com a FAPERJ, serão R$50 mil investidos por mês nos estudantes universitários do ensino fundamental e médio. O intervalo é rápido e a seguir a gente fala sobre a crise do Botafogo. Jogadores e funcionários do clube estão com os salários atrasados.
Hora de falar de futebol e da crise no Botafogo. Com 2 meses de salários e 3 meses de direitos de imagem atrasados, jogadores protestam antes do treino no Engenhão. Além dos atletas, os funcionários do clube também não têm os seus salários recebidos. Tem muitas famílias, tem muitas crianças também que dependem da gente. E muitos funcionários do clube também, às vezes eles chegam, comentam, você vê que eles estão com aquele olhar triste, abatido, que tem crianças em casa que também precisam também desse apoio, desse suporte. Acima de tudo está o clube, está a instituição, a gente vai continuar defendendo como a gente sempre fez, com todas as nossas forças, independente da situação, da dificuldade. Então fica essa cobrança nossa para que não se torne e continue sendo normal dentro do Brasil essa situação, né, de atrasos e que a gente possa contornar a situação. E a chuva não deu trégua aos cariocas hoje. A previsão para amanhã é de mais chuva durante a madrugada e também pela manhã, com ventos moderados a forte. Os termômetros vão ficar entre 14 e 25 graus. O Jornal do Rio fica por aqui. Uma boa noite para você.